Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade à série de mensagens, conhecendo o plano de Deus para não sermos enganados. Na última mensagem nós falamos sobre o derramamento espiritual que Deus irá derramar sobre essa terra, sobre as pessoas que querem ter um encontro com Ele, antes da vinda do Senhor Jesus. E hoje nós queremos falar sobre a certeza da vinda do Senhor Jesus. A certeza. Nós precisamos ter essa certeza viva no nosso coração. O Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 14, versículo 3, ele disse: Eu irei para o Pai, mas eu voltarei novamente. Eu voltarei para vós, para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor prometeu que ele viria buscar a sua igreja. Ele viria buscar o seu povo. Além disso, outras passagens, né, que o Senhor falou de uma maneira, muitas vezes assim como parábola, né, mas avisando, mostrando a certeza da vinda dele, para que os filhos dele sempre ficassem esperando. E nós sabemos, irmãos, que assim como a primeira vinda do Senhor Jesus foi profetizada há milhares de anos antes que acontecesse, há milhares de anos, passaram muitos anos, e os servos de Deus esperavam ali, firme, esperando, até muitos não viram o cumprimento, muitos partiram, mas eles partiram esperando, partiram na certeza. Então é isso que Deus quer, que a gente esteja firme, esperando o Senhor, preparado, alegremente esperando a vinda do Senhor. Essa esperança, manter essa esperança viva no nosso coração, nunca deixar morrer essa certeza da vinda do Senhor no nosso coração, porque nós sabemos que a intenção do inimigo é apagar essa chama, essa esperança viva no coração dos cristãos, para que eles não fiquem esperando ali a promessa do Senhor de voltar para buscar a sua igreja. E nós sabemos que a primeira vinda do Senhor se cumpriu com detalhes. Tudo que os profetas de Deus falaram se cumpriram. E não será diferente, irmãos, com a segunda vinda. Nós temos visto como tem acontecido, assim como o Senhor Jesus foi profetizado que ele viria de uma virgem, ele veio de uma virgem, que ele iria sofrer, Isaías profetizou sobre isso, que ele iria sofrer, ele sofreu, né? Ele ressuscitou o terceiro dia e tornou-se o salvador da humanidade. Assim a segunda vinda de Jesus tem detalhes também na Bíblia que está narrado, que está se cumprindo cada dia, que cada dia vai se cumprir, não adianta, vai se cumprir e vai chegar esse dia, né? E o importante é a gente estar preparado, né? Nós sabemos que nós não podemos se preocupar com o tempo, com ficar preocupado, quando será isso? Não, Jesus ele falou no livro de Mateus capítulo 25, versículo 13, ele disse: vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então o que nós devemos como cristão é estar vigiando, é estar atento, esperando o Senhor. Não se preocupar com data, não se preocupar se vai ser agora, se vai ser daqui a 1 ano, se vai ser daqui a 2 anos, 10 anos. Não se preocupe com isso. Uma coisa é certa, ele virá. O importante é nós saber que ele virá e nós estarmos esperando ele. Nós sabemos que a promessa da vinda do Senhor Jesus, ela abrange desde o Antigo Testamento, mesmo essa segunda vinda do Senhor Jesus, desde os profetas de Deus do passado, falaram também não só da primeira vinda, mas também da segunda vinda do Senhor. Nós podemos ver o caso de Enoque, diz a Bíblia lá no livro de Judas versículo 14, o penúltimo livro da Bíblia, diz que Enoque profetizou, diz assim, Enoque, o sétimo depois de Adão, ele disse: eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. Então ele viu isso aqui no versículo 14, diz assim: deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então Enoque, o sétimo depois de Adão, e foi um profeta de Deus, né? Que existe até o livro de Enoque, que ele não está na Bíblia, né? Considerado como canon, né? É um livro abençoado, tem muitas revelações, mas ele não foi colocado no canon da Bíblia Sagrada, né? Então, mas ele profetizou, ele viu esse dia da vinda do Senhor com milhares dos anjos do Senhor vindo buscar a sua igreja. Então Deus, por Deus ser um Deus
eterno, o Pai da eternidade. Então ele não se preocupa com o tempo. A Bíblia diz 1000 anos para ele é como um dia como 1000 anos. Então Deus não está preocupado com o tempo. Nós vemos que o profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13, ele diz que estava ele vendo nas suas visões da noite, e ele viu o Senhor vindo. Capítulo 7, versículo 13, ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens, como filho do homem. Então o Senhor, ele se revelou a vinda dele para o profeta Daniel, essa vinda gloriosa para buscar a sua igreja. Que coisa maravilhosa. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, ele disse que assim como o Senhor Jesus veio uma vez para se sacrificar e dar a sua vida pelos pecadores, para salvar as pessoas, ele aparecerá a segunda vez aos que esperam para a salvação. Então isso é muito forte, essa palavra aqui de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, né? Que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, ou seja, sem tratar do negócio do pecado, sem tratar do sacrifício para salvar os pecadores. Mas ele disse assim: aos que esperam para a salvação. Então Jesus virá a segunda vez para aqueles que esperam. Então uma promessa maravilhosa da vinda do Senhor Jesus, que esses servos do Senhor do passado deixaram para nós. E nós vemos, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus foi recebido em cima no céu, diz a Bíblia que Jesus ficou 40 dias, diz aqui Atos capítulo 1, versículo 3, Jesus ficou cerca de 40 dias com discípulos, instruindo os discípulos, conversando com ele, aparecendo, desaparecendo, para incutir na mente deles a certeza da sua ressurreição, da sua presença. E no versículo 8 diz que ele disse: ora, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. Ele diz que quando ele dizia essas palavras, de repente ele foi levantado ao céu, ele foi assunto aos céus, e ali ele foi subindo, e todo mundo, aquele povo olhando para ele subindo. De repente uma nuvem ocultou da vista dos discípulos ali e de outros mais que estavam presentes. E diz a Bíblia que de repente chegou 2 varões vestidos de branco, os quais disseram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Então os anjos do Senhor falaram da vinda do Senhor, os santos anjos de Deus que não mentem, disseram: olha, vocês estão olhando aí para o céu, fiquem tranquilos, esse Jesus que subiu, ele vai descer, ele vai vir, assim como para o céu vocês viram ele ir. Então é uma coisa muito maravilhosa, irmãos, a gente ter essa certeza. Os sinais, por exemplo, nós falamos numa mensagem passada aí, sobre os sinais. Jesus falou do capítulo 16 do livro de Mateus, que assim como as pessoas ficam preocupadas olhando para os sinais do tempo, para ver quando vai fazer frio, quando vai mudar o tempo, né? A pessoa fica atento. Ele disse para a gente estar atento a respeito dos sinais do tempo também, da vinda dele. No capítulo 24 de Mateus, ele falou daquela série de sinais que a gente vê se cumprindo cada dia, né? Apontando para a vinda do Senhor. Outra coisa, irmãos, o testemunho da ceia do Senhor. Todos os meses, os cristãos, né, as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, elas celebram a ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor, ela não é a Páscoa. Tem pessoas que falam que a ceia ficou no lugar de Páscoa. Não, a ceia não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa é do povo judeu, né? A ceia do Senhor é para os gentios, para a igreja do Senhor Jesus, que foi tirada do meio dos gentios. Então a ceia do Senhor, a Páscoa, apontava para Jesus, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia é em memória, em lembrança do que Jesus fez por nós. Então, todos os meses a gente se lembra, a gente traz à memória o que Jesus fez por nós, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição. E no versículo 26 do capítulo 11, 1 aos Coríntios,
Está escrito assim, diz assim: todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, todos os meses, a igreja do Senhor está anunciando que o Senhor virá, que o Senhor vem buscar a sua igreja para manter viva essa chama no coração das pessoas. Meus irmãos, e isso tem acontecido através da história da igreja. Muitos profetas de Deus, muitas pessoas de Deus, todos, se a gente lê a história da igreja, todos esperavam, todos estavam ali atentos, esperando a vinda do Senhor. E nós não podemos deixar morrer essa chama, essa certeza no nosso coração, que Ele virá. Por isso que é importante a gente congregar, a gente está ali participando da ceia do Senhor, porque o Senhor aviva essa certeza no nosso coração. Uma das coisas muito importantes da gente participar da ceia do Senhor é Ele manter essa chama, essa certeza no coração da sua vinda, no coração daqueles que participam da ceia do Senhor, né? E nós vemos também o testemunho das pessoas que são usadas por Deus, pelo Espírito Santo. Tem muitas pessoas de Deus usadas, irmãos, pelo dom de Deus, pelo dom do Espírito Santo, batizada. Sempre que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, que ela recebe o dom de profecia, a primeira coisa que geralmente Deus usa uma pessoa é para falar da vinda dele, para falar: eis que eu estou à porta, eu estou vindo buscar a minha igreja. Isso eu já vi muito e é real isso. Então, quando você vê um verdadeiro batismo com o Espírito Santo, sempre acende uma certeza no coração da pessoa da vinda de Jesus. Isso é uma coisa que a gente sabe discernir entre as pessoas que têm o batismo falso, porque existe o falso batismo com o Espírito Santo, a falsa língua estranha. Nós sabemos que isso existe. Agora, o verdadeiro batismo, ele acende uma chama no nosso coração, uma certeza de que Jesus virá, mesmo que você não conheça a Bíblia. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é colocar essa certeza no coração do cristão da vinda do Senhor Jesus. É uma coisa muito maravilhosa, meus irmãos, a gente ter essa certeza. E nós sabemos que todos os dias, irmãos, os sinais da vinda do Senhor Jesus estão se cumprindo. Todos os dias Deus está usando pessoas para falar da vinda do Senhor Jesus. Todos os dias tem cristão. Agora, enquanto eu estou aqui falando, tem muitas pessoas falando da vinda do Senhor Jesus. Deus está usando pessoas na autoridade do seu Espírito para falar da vinda do Senhor Jesus, né? Então nós precisamos manter essa certeza no nosso coração, não deixar apagar essa chama, essa certeza de que o Senhor virá para buscar a sua igreja. A Bíblia diz lá no livro de Tito, né? Aqui, um livro pequenininho de Tito, se você ler, está próximo aqui do livro de Hebreus, né? Tito capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês. Tito capítulo 2 e o versículo 13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja aguarda essa bem-aventurada esperança. Qual que é a bem-aventurada esperança? A esperança da vinda do Senhor Jesus. Aí no versículo 14 diz assim: o qual a si mesmo, por nós, ao qual se deu a si mesmo por nós para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então o Senhor vem buscar esse povo que está lutando, que passa luta nessa terra, que passa dificuldade, mas eles estão esperando a vinda do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós não podemos deixar apagar essa chama no nosso coração, a certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo. O mal tem trabalhado para tirar isso do coração dos cristãos, e nós sabemos, irmãos, que a vinda do Senhor Jesus, por muitas vezes a gente não entende. Isso aqui que eu estou falando, que a Bíblia deixa para nós entender, é algo que a gente entende pela fé. Por isso que a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário você acreditar. As pessoas que não creem, eu não creio. Então, paciência, a pessoa não crê, fazer o quê? Por quê, irmãos? Porque é um mistério. A Bíblia não revela em detalhes como vai acontecer isso. Diz aqui em 1 aos Coríntios, né, se você quiser marcar aí na sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. O apóstolo Paulo disse assim: eis aqui vos digo um mistério, olha só. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha, gente, numa rapidez. Se imagina você abrir e fechar o olho rapidamente, né? Num abrir e fechar de olhos.
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então é um mistério. Esse dia vai chegar, vai ser um mistério, vai pegar muita gente de surpresa, né? Mas vai acontecer, é um mistério, não abrir e fechar de olho, no momento, ante a última trombeta do Senhor. Né? E o povo de Deus vai ser despertado, e Deus vai atrair, vai levar, né, para a sua presença, meus irmãos. Vale a pena a gente esperar. O que a gente tem que fazer? Precisa ficar preocupado? Precisa ficar com medo? Não! A Bíblia diz o que a gente deve fazer. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 46, Jesus falou assim, bem quando ele estava falando exatamente sobre essas coisas, né, da sua vinda, os sinais que ia acontecer. Ele disse, bem-aventurado o servo que quando o Senhor vier, o achar servindo assim. Então, nós precisamos nos preocupar em estar servindo ao Senhor. Estar atento, sem ódio no coração, com o nosso coração limpo, né? Na presença do Senhor, amando as pessoas, querendo o bem das pessoas, fazendo a nossa parte. É assim que nós vamos estar preparados, congregando, procurando uma igreja onde ensina a verdade da palavra do Senhor, ali unido com um grupo de irmãos, porque unido, irmãos, nós conseguimos fazer mais, não é? Jesus precisou de 12 apóstolos, Paulo tinha as pessoas que ajudavam ele, então o povo de Deus sempre está reunido, é um grupo. Por isso que Deus permitiu, tem várias igrejas, várias denominações, porque numa dessas você vai se encaixar e ali você vai congregar. Tem luta ali, tem falha das pessoas, tem, mas é ali que a gente vai ficar servindo a Deus. Jesus falou, bem-aventurado aquele que quando o Senhor voltar, achar servindo, né? E achar ali fazendo a vontade de Deus, esperando o Senhor. Então eu finalizo, meu irmão e minha irmã, essa mensagem hoje, né? A certeza da vinda do Senhor, que você não deixe apagar essa certeza no seu coração, se mantenha firme na presença do Senhor. Se você tem falha, todos nós temos falha, mas Deus, ele olha para o nosso coração, a sinceridade, a humildade da gente, a gente saber que não é por nós que nós vamos conseguir, é pela misericórdia dele, é pelo amor dele, é pela bondade dele. Então eu quero convidar você para você se voltar para ele, se volta para ele de coração, peça para ele, Senhor, acende essa chama, essa certeza da tua vinda no meu coração. Senhor, não deixa eu ficar nesse mundo, irmãos, porque depois da vinda do Senhor, vai iniciar-se o grande período dos 7 anos de tribulação sobre essa terra, meus irmãos. Será coisa terrível. Deus vai dar uma última chance. Por isso que Deus tem paciência. Porque vai ser terrível. As pessoas que rejeitarem o Senhor Jesus, isso que a gente está vendo, essas coisas que a gente tem visto, não é nada diante da grande tribulação. Nós vamos falar sobre a grande tribulação nessa série de mensagens, nós vamos chegar lá, para você ter uma ideia do que será a grande tribulação. Então vale a pena nós esperar o Senhor, faça o que Deus tem revelado para você fazer. Se é para ajudar alguém, ajuda. Se é para pregar o evangelho, prega o evangelho. Para congregar numa igreja, para estar lá junto, cooperando, ajudando, contribuindo. Faça a sua parte, sirva a Deus. Faça aquilo que dá para você fazer no momento. Porque a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 25, versículo 23. Quem é fiel no pouco, sobre o muito ele coloca. Seja fiel nesse pouquinho. Coloque no seu coração de fazer a vontade de Deus. Mesmo com pouca força, diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, também eu te guardarei da hora da tribulação, da grande tribulação que vai vir sobre a terra. Então a pessoa que mesmo com pouca força, ela está ali se esforçando para ser fiel a Deus, para fazer o querer de Deus, para fazer o que Deus chamou ela para fazer, Deus vai guardar essa pessoa, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo estudo que nós vamos estar falando, né, nessa série de mensagens, conhecendo o plano de Deus revelado na palavra do Senhor, para nós não sermos enganados, tá bom? É muito gostoso a gente saber disso, que a gente fica tranquilo, tá bom? Um abraço, até o próximo, nós estamos juntos, em nome de Jesus.